Existe uma ilustração bem simples, mas que comunica muito bem a ideia que se propõe. Quando nós olhamos para a mão, os dedos têm tamanhos diferentes, grandes, pequenos. As diferenças são notórias. Mas quando eles se curvam, as diferenças de certa forma desaparecem e aparentemente parecem iguais. Essa ilustração nos fala sobre a necessidade da humildade, para que as relações sejam boas relações. Quando nós nos prostramos, quando nós somos humildes diante do Senhor, até aquilo que é diferente, em certa medida, parece desaparecer, não se acentuando, de forma que possibilita uma melhor relação. Portanto, as diferenças não são o problema das relações. Não há dificuldades nos relacionamentos porque há diferença entre as pessoas. As pessoas são diferentes e podem ter excelentes relações nisto, como um marido e uma mulher, como pais e filhos, como irmãos. As diferenças não são o problema. Jesus era diferente de todos os discípulos. Jesus era diferente de Pedro, de André, de Tiago, de João. Eles eram diferentes entre si. E isso não foi problema para Jesus, que manteve uma excelente relação com os seus discípulos, inclusive até o fim, apresentando-os a Deus como um bom pastor. E eles, depois de terem aprendido com Cristo, mantiveram na jornada cristã também uma relação boa, adornada por esta humildade. Qual é o problema, então, que prejudica as relações? Dentre os muitos problemas que poderia ser mencionado, um problema base é o orgulho do homem. O orgulho do ser humano é fonte de muitos pecados. Provérbios 16, 18 diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Provérbios 13, 10 diz: da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Observe que nesses dois provérbios o orgulho é base para muitos problemas. Pessoas que se acham, tendo em vista o orgulho, melhores, querem ser também melhor tratadas. As pessoas, por causa do orgulho, terminam não reconhecendo suas fraquezas e seus defeitos. Tem. E até sabem, mas não conseguem reconhecer a necessidade de ajuda, porque o orgulho não deixa que reconheçam que precisam também de ajuda como as outras. As pessoas terminam não aceitando ser corrigidas, não aceitando que erram, e tudo isso por causa do orgulho do coração. Algumas tentam dominar e governam entre nações, dominando sobre o povo. Muitos buscam elogios, honras e glórias e fazem as coisas para parecer mesmo, porque o orgulho motiva esse desejo por glória. Pessoas não cedem. Quando há divergências, por exemplo, dentro do relacionamento conjugal, e havendo divergência, e sabendo que para o bem dos dois é preciso tantas vezes ceder, e pessoas não cedem quando poderiam ajudar no relacionamento, porque o orgulho não deixa ceder. Pessoas tentam mostrar que são melhores do que outras, quando não é nada disso necessário. Afinal, para Deus pouco importa o que você acha ou não acha sobre si mesmo. Ele sabe o que é. E pessoas até guerreiam. Quantas guerras não são guerras desnecessárias? Tantas delas por causa de terra, sabendo que há abundância
entre outras coisas mais. O orgulho é razão de muitas contendas, é fonte de muitos problemas entre os homens. E hoje nós veremos o que a palavra do Senhor nos diz acerca disto, na sequência da exposição da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo de 5 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, bendito seja o teu nome. Bendito o nome de teu Filho. Senhor, para a tua glória. Nós aqui nos achegamos, Senhor, para aprender assim, para ouvir, Deus. Nós reconhecemos que precisamos constantemente do teu falar ao nosso coração. Para que, ó Deus, venhamos a viver em Cristo e para Cristo. Mas para isto, Senhor, nós imploramos, dá-nos entendimento pelo agir do teu Espírito na tua igreja, a fim de que ela compreenda a tua palavra e aplique à vida diária. E então se alegre em estar cada vez mais parecida com Jesus. Fala conosco, Deus. É o que nós pedimos. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Nós havíamos dito, na exposição do capítulo 2, de 1 a 4, que Deus deseja que a igreja tenha um só pensamento. Versículo 2 diz: penseis a mesma coisa. Observe que outra vez a ideia aparece. Os cristãos devem ter o mesmo pensamento. 10 vezes aparece a ideia pensamento. Lembrem que nós mencionamos que de todas as vezes em que a palavra aparece no Novo Testamento, esta carta pequeniníssima tem o maior número de ocorrências. 10 vezes numa carta pequena. Ou seja, mais vezes do que em Romanos, Coríntios, que são muito maiores. Paulo aqui quer que a igreja pense concordemente. E outra vez aparece o termo, o versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Só que agora, ele nos aponta para Cristo como sendo o padrão deste pensamento. Deus quer que nós pensemos e pensemos como irmãos em Cristo. Pensemos como Cristo. É para termos o mesmo pensamento, mas não é um pensamento qualquer. Num jogo de futebol, num campeonato, as pessoas pensam a mesma coisa. Aqueles que torcem para o Brasil vão pensar juntos, pensar a vitória do Brasil e assim por diante. Não é um pensamento qualquer. O cristão, ele deve ter o mesmo pensamento, mas é o pensamento de Cristo, que aqui foi traduzido por sentimento, mas que melhor expressa a tradução pensamento, como nós vimos antes, sobre o pensar a mesma coisa. Tende em vós o mesmo
pensamento que houve também em Cristo. Esse sentimento que tem a ver com a consciência, a plena consciência acerca de como deve ser a minha vida, uma vida como a de Cristo. Cristo tinha consciência disso. O cristão deve pensar como Cristo. Ele deve ter os seus pensamentos, as suas vontades movidas por Cristo. Ele deve nos mover a um viver segundo Ele. Em Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2, Paulo diz que devemos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Ele diz, versículo 2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pensar como Cristo. Cristo que esteve o tempo inteiro pensando na glória do Pai. Em 1 Coríntios, no capítulo de número 2, versículo 16, Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Devemos pensar como Cristo. Devemos ser guiados por Cristo. E para saber esses pensamentos, os evangelhos revelam como Cristo pensava. Você quer saber? Abre os evangelhos. Mergulhe nos evangelhos. Os evangelhos mostram o pensar de Cristo. Um pensar de tal maneira que em João 17, ele diz que o seu prazer era glorificar o Pai, era fazer a vontade do Pai, e assim ele procedeu. O Novo Testamento é a mente de Cristo. E no versículo 4 de João 17, diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Eu fiz. Ele fez porque ele pensava em Deus Pai. Esta era a vontade de Cristo. E Paulo diz, sejam assim. Vocês não têm que ser como seus pais. Vocês não têm que ser como seus filhos. Vocês não têm que ser como o pastor. Vocês têm que ser como Cristo. Vocês não têm que ser como uma pessoa famosa de nossos dias. Vocês não têm que ser como alguém lá fora. Vocês têm que ser como Cristo. Este é o pensamento. Este é o modo de pensar, o mesmo de Cristo. Porque ser cristão é ter Cristo impresso em sua vida. É ter Cristo na sua vida. Por isso nos chamamos de cristãos. Tenham o mesmo pensamento de Cristo. Observe que o assunto está ligado à questão dos relacionamentos. Portanto, Paulo está aplicando isso ao relacionamento do cristão. Querem viver bem? Querem ter um relacionamento como irmãos que glorifique a Deus? Querem desfrutar de um relacionamento alegre, saudável, abençoador, edificador, santificador, um relacionamento que de fato conduz para Cristo e faz com que vivam abundantemente em Cristo? Então é necessário ter a mente de Cristo, é necessário ter o mesmo a mente do Senhor Jesus. Observe que o Senhor Jesus conseguiu manter em unidade 12 homens, dentre eles um era o traidor. 12 homens conduzidos pelo Senhor Jesus, totalmente diferentes. Basta observar as características apresentadas nos evangelhos. 12 homens que não eram bons, não. 12 homens que muitas vezes se mostraram avarentos, interesseiros. Judas roubava da bolsa que era do grupo de manutenção do ministério. 12 homens que tinham ideias estranhas, que ora eram afoitos, que ora queriam que fogo do céu descesse. Homens diferentes, homens com problemas, e que Jesus conseguiu mantê-los unidos durante todos os anos do seu ministério. Ter a mente de Cristo. Porque tudo o que Cristo fazia era conduzi-los para Deus. A unidade deles não era sinônimo de igualdade. Eles não eram iguais, mas a unidade deles
era porque eles eram conduzidos ao mesmo pensar. O propósito de Cristo era glorificar a Deus, como o nosso deve ser também, como o nosso. E então, Paulo continua. Ele quer que tenhamos o mesmo pensamento, mas nesse momento ele quer tratar de um assunto muito específico, a necessidade da humildade. Pois ele, Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Paulo está frisando a humildade de Cristo, porque esta humildade de Cristo é fundamental para preservar relações. Um marido humilde, ele sabe o momento de ouvir a sua esposa. Uma esposa humilde sabe que sua submissão é importante diante de Deus e para o seu casamento. Um filho humilde sabe que tem que obedecer seus pais, e pais humildes sabem o momento certo e como agir para com os seus filhos. Uma relação adornada por humildade faz com que as pessoas consigam se relacionar, mesmo quando são totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Paulo quer falar da humildade e mostra como Cristo assim o fez. Tem uma tradução que, nesse momento, ela se mostrou muito interessante porque ela é explicativa, da Sociedade Bíblica de Portugal. Esse versículo é traduzido da seguinte forma: ele, que por natureza era Deus, não quis agarrar-se a esse direito de ser igual a Deus. Ele, sendo Deus, não quis se agarrar a isso. Ele, muito pelo contrário, se humilhou, se esvaziou, não fez uso dessa glória. Quando esteve diante dos seus adversários, quando esteve diante dos seus algozes, quando esteve diante dos seus discípulos, quando esteve diante de prostitutas, diante de publicanos, de fariseus, de escribas, ele é Deus. Em todo o tempo, ele nunca deixou de ser Deus, o Criador de todas as coisas, aquele por meio do qual Deus criou todo o universo, o herdeiro legítimo de tudo. Nunca deixou, mas conseguiu se relacionar com prostitutas, conseguiu se relacionar com publicanos, com fariseus arrogantes, conseguiu se relacionar com pescadores, com discípulos os mais variados, conseguiu suportar os seus algozes. Sendo Deus, ele conseguiu se relacionar com todo mundo, porque ele se humilhou. Ele se humilhou de tal forma que conseguiu lidar com todas as diferenças e adversidades das relações que ele encontrou nos seus dias. E Paulo está dizendo: preste atenção, porque é esse mesmo pensamento que vocês devem ter. Cristo fez o caminho inverso daquilo que é comum para os homens. O jovem planeja seu futuro, sua vida, tentando crescer cada vez mais. Ele pensa em começar aqui pequeno e crescer, é o normal. E muitas vezes essa ideia de crescimento sobe a cabeça, a ponto de alguns, alcançando este crescimento, se tornarem chefes e donos orgulhosos, presunçosos e arrogantes que humilham os outros. Esse é o caminho do homem. Jesus fez o contrário. Ele, sendo o próprio Deus, o Senhor de tudo, ele se esvaziou e se humilhou. Ele fez o oposto. Ele já tinha. O homem procura ter para se orgulhar do que tem, do carro, da casa, do conhecimento, das propriedades. O homem procura ter para mostrar que tem dinheiro, que tem isso, que tem aquilo. Jesus tinha tudo e se desfez de tudo para se humilhar e se tornar como um de nós. Ele fez o caminho inverso. E Paulo diz: tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ele saiu da sua glória para se humilhar entre homens pecadores. E foi assim que ele conseguiu andar entre pecadores, conversar com prostitutas,
comer com pessoas humildes, escolher para ser discípulo 12 homens simples. Nenhum deles era doutor. Foi por isso que Jesus conseguiu andar entre os pequenos. Ele não andou entre os grandes. Ele andou entre os pequenos. Porque ele se humilhou. O seu humilhar-se, no versículo 7 diz: antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. É nesse momento, ele se esvaziou. Ele se esvaziou para humildemente tomar a forma de homem. Lembre-se que nós mencionamos que nesse caso, aqui em Filipenses, a palavra escravo, que é usada para nós, na boa parte, na maioria, grande maioria dos textos do Novo Testamento, para se referir à nossa relação com Deus, como escravos de Cristo. Você é escravo de Cristo. Ou seja, você foi comprado, pertence a Ele. Aqui não é essa relação. Observe que a ênfase não é na relação de comprado diante de Deus, mas na relação de humilde, de alguém que se humilha. Esta é a ênfase de Paulo aqui. E esta ênfase de Paulo aqui, provavelmente podemos dizer que tem a ver com o contexto da própria cidade. Uma cidade famosa, uma cidade importante, uma das principais da Macedônia, importantíssima no Império Romano e que provavelmente tinha gente muito bem de vida. Lá em Atos capítulo 16, versículo 14, nós temos uma mulher que se converte, Lídia, e ela era vendedora de púrpura, uma comerciante que se deu bem e que provavelmente era afamada na cidade. Muitas pessoas importantes nessa cidade. Paulo então fala para uma cidade importante, uma igreja importante, com gente importante, da importância de se humilhar como Cristo, que muito maior do que todos se esvaziou, assumindo a forma de servo, de alguém que é humilde, de alguém que está ali para servir humildemente. Ele se esvazia para isso, para que eles se esvaziem também, para que eles também esqueçam aquilo que eles pareciam ser, a fim de que eles fossem exatamente o que Deus queria que eles fossem. Eles precisavam aprender com o Cristo, o Rei da Glória, a humildade. Porque o Senhor, Rei da Glória, deu na sua própria vida o exemplo disso. Eles precisavam aprender com Cristo a se esvaziar. Eles precisavam aprender que, se mesmo sendo um procurador, um promotor, um empresário muito bem sucedido, deveriam, mesmo assim, se relacionar com os outros como se nada disso tivesse. Porque Cristo, quando veio e andou entre nós, andou como se nada tivesse. E por isso manteve relações perfeitas. Relações que ele conseguiu preservar. Lá em Tiago, no capítulo 2, é abordado um problema semelhante. Ele diz assim, a partir do primeiro versículo: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé,
Ou assenta-te aqui debaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos? E não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Os irmãos de Filipos precisavam lembrar disto também. E para que eles entendessem que para uma relação entre irmãos ser uma relação agradável a Deus, é preciso humildade. Para que entendessem isso, Paulo mostra Cristo. Ele simplesmente expõe Cristo, que a si mesmo se humilhou. Versículo 8. Tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Cristo fez isso. Não importa para Deus quem você é diante da sociedade. Em Gálatas, no capítulo 2, Paulo chega a dizer que Deus não se importa com isso. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência de homens. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Para que as nossas relações sejam relações saudáveis, é preciso que todos se esvaziem. Jesus se esvaziou, e você? Não é incomum que o ter mais prejudique a relação com aquele que tem menos. Que o saber mais prejudique a relação com aquele que sabe menos. Que ter alguma posição a mais prejudique a relação com aquele que não tem. O orgulho do homem é aquele que dificulta as relações. É verdade, e é importante frisar, que o orgulho não está presente apenas naquele que tem. Muita gente que nada tem é orgulhosa. Conheci pessoas que tinham uma condição pobre que eram mais orgulhosas do que gente que tinha grandes posses. O orgulho do homem, ele não escolhe status. Esvazie-se de si mesmo. Você quer ter uma boa relação com todos? Queremos, como igreja, ter uma boa relação, não favorecendo, mas dando testemunho para a cidade? Então é preciso que estejamos prontos para negar nós mesmos, ceder e abrir mão de tantas coisas, se esvaziando para que algo maior possa ser estabelecido, relações saudáveis. E ele se esvaziou. Quando, versículo 8, ele diz que ele se humilhou, diz que ele se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Observe que o fato de Cristo se esvaziar, se humilhar, não foi apenas em um momento em que ele achou conveniente, talvez até para um benefício próprio, agora eu vou ter que aceitar isso porque eu estou precisando mesmo, então eu vou ter que me sujeitar. Jesus se esvaziou e se humilhou para fazer a vontade de Deus. E nesse propósito de fazer a vontade de Deus, ele foi até as últimas consequências. Ele não foi obediente ao Pai naquilo que era conveniente. Aquele momento em que você está precisando de uma coisa e então tenta fazer alguma coisa certa, tenta estar em acordo com aquilo que aprendeu, para ver se Deus, vendo que você está tentando fazer tudo certinho, então ajuda, atende, ouve e responde. Ele foi até as últimas consequências. Até onde você obedeceria a Deus? Até onde você está disposto a obedecer a Deus? Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Até onde você está consciente de que deve, nessa relação de humildade, obedecer a Deus até as últimas consequências?
Sei que você já deve ter dito que ama a Deus, mas está disposto a provar isso até as últimas consequências? Está disposto a provar isso quando você tem que ceder o seu orgulho na sua relação doméstica, na sua relação com a igreja, na sua relação com Deus? Os homens são convenientes. As pessoas escolhem os lugares por conveniência. Elas escolhem obedecer por conveniência. Elas escolhem tudo por conveniência, aquilo que é mais conveniente, aquilo que proporciona o melhor para a pessoa segundo suas concepções. Cristo simplesmente seguiu fazendo a vontade de Deus. Pergunte para si mesmo, pergunte ao seu coração, até onde eu estou disposto a obedecer a Deus? Até onde eu estou disposto a andar com Cristo? Até onde eu estou disposto? Você está disposto a andar com Cristo até o fim? Então obedeça. E uma dessas implicações tem a ver com a relação. Jesus, eu daria tudo por ti. Eu faria tudo por ti. Como eu já disse, algumas músicas falam isso e pessoas cantam. Você realmente está disposto? Então deixe o seu orgulho de lado e tenha uma relação com seu marido ou com a sua esposa de forma agradável a Deus. Então deixe o seu orgulho de lado. Então tenha uma relação com os seus irmãos em Cristo de forma agradável a Deus. Então deixe o seu orgulho de lado e vá pedir perdão ao seu pai ou ao seu filho pela forma como você agiu ou tem agido. Então deixe o seu orgulho de lado e comece a fazer aquilo que Deus quer como parte de uma igreja. Deixe seu orgulho de lado para fazer algo tão básico e tão importante, que é preservar relações em Cristo, que é o foco de Paulo aqui. Preservar relações em Cristo. Você daria a sua vida por Cristo, você faria tudo por Ele, você realmente é um cristão disposto a isso? Então comece deixando seu orgulho de lado. Porque é seu orgulho que destrói sua relação conjugal, sua relação com os filhos ou os pais, sua relação com irmãos, sua relação com muitas pessoas. É o orgulho incapaz de reconhecer a necessidade de se humilhar. De se humilhar. Mas Paulo não está dizendo isso apenas teoricamente. Ele está mostrando para você alguém que fez isso. Porque Jesus saiu da glória, se tornou um de nós, sem nada, pobre, humilde, simples, e aceitou ser cuspido no rosto, aceitou ser humilhado pelo povo, aceitou ser pregado numa cruz, aceitou ser condenado sendo inocente. Quem mais poderia se esvaziar? Quem mais poderia negar? Quem mais tinha razão para dizer, mas eu estou certo? Mas eu tenho razão, eu não fiz nada. Eu é que sou inocente. Eles estão errados. Eu estou certo. Eles estão errados. Mas foi assim que ele se esvaziou de si mesmo e deu a vida por pecadores como você. Você realmente quer fazer tudo por Cristo? Comece abandonando o seu orgulho. Porque ele, como nós já mencionamos, é fonte de muitos pecados e contendas. A si mesmo Jesus se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Se humilhe, obedeça até as últimas consequências. Cristo foi até as últimas consequências. Ele não foi até onde ele achou que era vantajoso.
Ele não foi até onde ele achou que era bom para ele. Ele não foi até onde ele achou que havia lucro para ele. Ele não foi até onde ele achou que concordava. Ele não foi até onde ele achou que seria interessante. Ele foi até o fim, até a morte e morte de cruz. Foi até lá que ele foi. Você está realmente disposto a fazer tudo pelo Senhor? Então siga os passos de Jesus e esteja pronto para ir até o fim, deste jeito. É este que é exaltado. Foi este que foi humilhado até a morte, morte de cruz. Que diz o versículo 9 que Deus também o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Foi este que venceu, e venceu por nós. É exatamente aquilo que nos disse o Senhor Jesus, nos diz Tiago, acerca da exaltação dos que se humilham. Jesus disse em Lucas 14, versículo de número 11, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Capítulo 18, versículo 14, ele disse, digo-vos que este, o publicano que se humilhou diante de Deus, desceu justificado para a sua casa, e não aquele que se achava grande coisa. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Tiago, o capítulo agora 4, no versículo 10, repete: humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. O modelo disto não é teórico, é prático. Pois Cristo, que se humilhou até a morte, morte de cruz, foi exaltado sobremaneira, para que ao nome de Jesus, versículo 10, se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, para que todos o glorifiquem. Devemos lembrar disso, porque ele é o exaltado. E é tudo o que importa para nós. Paulo diz aos Coríntios, aquele que se glorie, glorie-se nisso, em conhecer o Senhor. É ele o exaltado. E esta é a nossa glória. Ele é o único que verdadeiramente tem razão para ser exaltado. Então, se há alguma coisa para nos orgulharmos, que seja em Cristo, na glória de Cristo, mas nada. Porque ele é o único digno disso. Que, como diz Apocalipse, venceu. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então todos exaltam ao Cordeiro, e se prostram e o adoram. Essa é a nossa glória. A nossa glória é a glória de Cristo, daquele que se humilhou. E para que então nos deleitemos nesta glória, Paulo diz à igreja, irmãos, imitem Jesus nas vossas relações, porque naquele que se humilhou, que está o caminho para uma relação proveitosa entre vocês, uma relação verdadeira, que no versículos de 1 a 4 ele havia mencionado. É nele, e somente nele. Observe que é nisso que se encerra o que Paulo disse em Coríntios. Um diz que era de Paulo, outro diz que é de Apolo, outro diz que é de Pedro, e ainda havia aquele que dizia que era de Jesus. Aqui todos pertencem ao único,
ao Senhor da glória, porque somente Ele é exaltado. Afinal das contas, quem é digno de exaltação? Aquilo que temos, recebemos do Senhor. Há alguma coisa que você tem que não tenha vindo de Deus? Há alguma coisa que você possui que Deus não tenha dado? Não há. Então, por que nos gloriaríamos em alguma coisa se todas as coisas provêm dele? A glória da gente está nisto. E por isso o versículo 11 termina dizendo: e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Este é o propósito, que todos que se coloquem diante de Deus humildemente glorifiquem o único, o próprio Senhor Jesus. Mas para que isso aconteça, você também terá que se esvaziar. Para que você reconheça a glória de Cristo, também terá que deixar o orgulho de lado. Então deixe. Tenha o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus e se esvazie, se humilhe. E tanto você terá relações saudáveis, a começar com a sua família, a igreja, a sociedade, como também você terá uma única glória para se gloriar, a glória de Cristo. Uma única razão para se alegrar abundantemente, a glória de Cristo. Você terá, de fato, uma razão real para ter o coração grande gozo, grande alegria, que é a glória de Cristo. Porque este é o propósito de Deus. Como estão as suas relações? Percebeu dificuldades em algum momento? Quantas dificuldades as igrejas, os cristãos não têm nos seus relacionamentos? Quantos casamentos não estão passando por problemas? Quantos maridos e esposas não conseguem se relacionar? Quantos pais e filhos não conversam há anos? Quantos irmãos em Cristo não conseguem olhar nos olhos direito? Quantas pessoas estão tendo relacionamentos ruins, mesmo convivendo não só com o mesmo ambiente, mas mais do que isso, com a mesma fé? Então, por que continuar com isso, quando Cristo já nos deu não só a teoria acerca da solução, mas Ele nos deu o próprio exemplo? Ele se humilhou, então humilhe-se também. Se Ele o fez, por que não fazer também? Esvazie-se de todo orgulho. E então você terá uma porta aberta para cultivar relacionamentos que verdadeiramente serão saudáveis. Porque em todo relacionamento, um ou outro erra. Em todo relacionamento, há diferenças, divergências. Em todo relacionamento, pessoas podem tropeçar, escolher outras coisas e ter problemas. E a quebra do orgulho faz com que o outro esteja disposto a preservar o relacionamento. Você está disposto? O quanto o seu orgulho é mais importante do que sua esposa. O quanto o seu orgulho é mais importante do que o seu marido. O quanto o seu orgulho é mais importante do que o seu filho. O quanto o seu orgulho é mais importante do que os seus pais. O quanto o seu orgulho é mais importante do que irmãos em Cristo. O quanto o seu orgulho é mais importante do que pessoas. O quanto. Será possível que o orgulho do homem seja mais importante do que relações? Relações importantes. Você sabe que não é. Então olha para Cristo. Não é vergonhoso negar a si mesmo e se humilhar. Lembre-se que o Rei da Glória fez isso. Não é vergonhoso esvaziar-se de si mesmo. Lembre-se, o Deus da Glória fez isso. Vergonhoso é saber o que tem que fazer e não conseguir largar o orgulho por amar mais o orgulho próprio do que aqueles que deveriam ser amados. Vergonhoso é ter que chegar um dia diante de Cristo e Cristo dizer para você que você amava mais o seu orgulho do que sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, irmãos, entre tantas pessoas, e então dizer: mais do que a mim. Você amava mais o seu orgulho do que a mim. Cristo dizer. E por isso não foi capaz
de abrir mão do orgulho para fazer a minha vontade. Como eu, Cristo pode dizer, fiz a vontade do Pai, obedecendo até a morte e morte de cruz. O quanto o seu orgulho é mais precioso do que Jesus. O quanto o seu orgulho é mais precioso que Cristo. Largue o seu orgulho e tenha o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Tenha o mesmo pensamento que houve também em Cristo, para que você possa ser um instrumento para a glória de Deus, preservando relações em Cristo e fazendo com que tudo glorifique a Cristo, aponte para Cristo, que é o único que importa que seja adorado, que importa que seja glorificado, que importa que seja adorado em tudo e por tudo. É o único que importa. Porque esse é o propósito de Deus, essa é a vontade do Senhor, esse é o propósito da nossa vida. Então hoje, quando você for para casa, procure deixar o orgulho aqui na rua. A garagem é ampla, dá para o orgulho de todo mundo ficar nela. Não leve-o para casa. Em casa, você vai ceder, vai reconhecer. Em casa você vai aprender, vai ouvir. Em casa você vai dar valor ao que deveria ser dado. Então deixe o orgulho ali e viva como Cristo. E viva para Cristo. E assim, semelhante a Cristo, que se humilhou até a morte, morte de cruz, um dia também Deus exaltará você, junto com todo o povo, que diante do mundo, que o mundo que maltratou, o mundo que matou, o mundo que humilhou, sim, a igreja foi humilhada e tem sido humilhada pelo mundo. Os cristãos são perseguidos, maltratados e humilhados pelo mundo. E estes que foram perseguidos, maltratados e humilhados pelo mundo, como Cristo, serão exaltados diante de todos, sendo recebidos em glória, para desfrutar de um novo céu e uma nova terra. Porque estes não amaram o próprio orgulho mais do que a Cristo. Não amaram o próprio orgulho mais do que aqueles que deveriam ter amado, conforme o Senhor mesmo nos mandou. Então, importa urgentemente que você abandone o seu orgulho ali. Porque quem entrará no reino dos céus? Senão aqueles que se humilharam com Cristo, viveram com Cristo e estavam dispostos a morrer com Ele. Você está? Então, troque o seu orgulho pelo Senhor Jesus.